Olá, Panorama TVC está de volta e falando sobre o primeiro Fórum Cidades Inteligentes do Noroeste Paulista. O evento, que será realizado no dia 28 de julho, é promovido pela Escola do Legislativo da Câmara aqui de São José do Rio Preto. O objetivo é debater formas de tornar as cidades mais dinâmicas, eficientes, sustentáveis e inclusivas. E sobre esse assunto, eu converso com Marcos Batista, que é assessor de inovação do Centro Paula Souza, cofundador da Sala do Empreendedor Digital e também palestrante do evento. Marcos, muito obrigada por sua presença. Oi, eu que agradeço, muito obrigado, boa tarde a todos. Marcos, vamos começar falando do conceito. A gente ouve falar sobre cidades inteligentes, smart cities. O que exatamente esse conceito quer nos dizer? Que cidade inteligente é essa que o conceito propõe para a população? Legal. Bom, cidade inteligente é a partir de um sistema no qual pessoas interagem e usam materiais, serviços, finanças, energia para promover o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida, né? Esse é o conceito de uma cidade inteligente. Então, vai muito além da tecnologia ou da inovação. Às vezes usa isso como ferramenta, mas pensando mesmo na eficiência e na qualidade de vida dos cidadãos. Isso, é quando eles usam essa tecnologia, né, o que a gente chama de inteligência tecnológica, mas de uma maneira estratégica, onde toda a infraestrutura e serviços, bem como informação, comunicação, planejamento, a gestão urbana, são para responder às necessidades sociais e econômicas da sociedade. Ou seja, uma cidade inteligente é aquela que traz uma conveniência na utilização dos seus serviços aos usuários. Ou seja, o que é conveniência? Eles utilizam da maneira com que eles imaginam. É uma coisa conveniente, uma coisa simples e fácil. E sempre de forma intuitiva, fácil e rápida, e que traga soluções rápidas, né, Marcos? Exato. Tem alguns critérios, né? Para uma cidade ter essa característica de cidade de inteligência, tem alguns critérios que se relacionam com alguns níveis, e esses critérios são de capital humano, de coesão social, a economia, o meio ambiente, a mobilidade, transporte, planejamento urbano, conexões, tecnologia, ou seja, existem alguns critérios, né, para que essa cidade comece a aplicar esses conceitos de cidades inteligentes. Exato. Marcos, no evento você vai falar, inclusive, no módulo Preparando a Cultura Institucional para Cidades Inteligentes. Quais são os passos, os processos dessa preparação, e em especial no poder público? Tá. Bom, nós vivenciamos aí, estamos vivendo uma mudança de era. Não só uma era de mudanças, né? Vivenciamos aí uma mudança de era. Ou seja, ela muda totalmente a mentalidade que tínhamos de uma economia pautada na indústria, né? Então, esse mundo do qual a gente aprendeu durante muito tempo, ele está falindo. Quando surge um mundo promovido pelo impacto da transformação digital, essas tecnologias que saíram do laboratório, eles geram novos modelos de economia, novos modelos de utilização de serviços. Ou seja, hoje a população, ela privilegia o acesso e não mais a posse, né? Não é que ela reduziu o desejo do consumo, mas hoje ela prefere a experiência do que as coisas proporcionam. Então, esse conceito de mudança de mentalidade, que é o nosso jeito de pensar, é o primeiro passo para que efetivamente saibamos utilizar as tecnologias com características mais humanas, ou seja, a tecnologia como um meio e não mais como finalidade. Entendi. Ô Marcos, como é que fica a questão, por exemplo, às vezes a realidade da população pede soluções mais rápidas. Como é que a gente dá essa resposta rápida, especialmente no setor público, que é um setor que tem seus processos, suas regras, né, a serem seguidas, tudo precisa estar documentado, licitado. Essa inovação e essa agilidade, de alguma forma, esbarra na burocracia? Pela sua experiência, como é que você tem visto isso? Bom, total, né? Um dos elementos de uma cidade mais inteligente é a desburocratização do processo, né? Isso efetivamente traz um desconforto, um incômodo muito grande, que é toda essa pirâmide, né, de serviços dentro de uma instituição,
do qual essas burocracias, toda essa parte normativa, acabam afastando um pouco esses exercícios, essas ações que são importantes para o cidadão. Bom, isso é um passo para que haja uma primeira mudança. Mas a principal mudança dentro de uma cultura institucional do setor público é as pessoas saberem exatamente para que serve o que estão fazendo. Porque uma cidade, ela precisa ter um propósito, mais do que missão, visão e valor, né? É saber sobre os seus símbolos, seus talentos, a sua cultura. Qual é esse propósito, né? O que leva uma cidade a se tornar inteligente, mas pensando em atribuir os seus serviços a uma diversidade para que seja equilibrada. Por quê? Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de futuro, as pessoas pensam em tecnologia, em metaverso, em viagem para o espaço, em carro autônomo. Mas, se a gente olhar para um cenário de uma população brasileira, onde 70% dela quase não tem saneamento básico, a inovação, o futuro é de outro jeito. Por isso, saber para que serve o que estamos fazendo, né, na capacitação de pessoas que trabalham numa instituição pública, para que possam materializar esse propósito, né, porque, afinal das contas, somos os fios condutores de um propósito, para que essa inovação seja relevante e percebida. Porque o grande desafio de uma cidade não é você resolver uma coisa extraordinária, mas é uma coisa ordinária, extraordinariamente bem em uma cidade, né? E aí, óbvio, quando a gente pensa em gestões de 4 em 4 anos, toda a burocracia que nos cerca, né? Todas essas aprovações no sistema que a gente tem, é um impeditivo, é alguma coisa que incomoda bastante a população. Marcos, quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente lembra, acho que de uma forma mais rápida, mais fácil, por exemplo, a questão da mobilidade sustentável ou eficiência energética, mas alguns espaços, por exemplo, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, isso também faz parte de uma cidade inteligente e por quê? Faz parte porque é aí onde funciona um núcleo vivo, né? Um lugar menos burocrático, um lugar de mais experimentações. As grandes instituições, as grandes corporações, elas são grandes, são burocráticas, são hierárquicas. E isso torna um trabalho mais focado na sobrevivência, num futuro que é possível, naquilo que a gente vê. Quando nós temos nas cidades hubs de inovação, parques tecnológicos, hubs de experimentação, apoio a startups, a gente começa a ter um núcleo vivo, conectado, resolvendo problemas. Por quê? Enquanto uma instituição grande pensa no produto, no substantivo, desenvolvimento de casas próprias, desenvolvimento de transporte público, essas organizações que estão dentro, incubadas em parques tecnológicos ou em incubadoras, essas startups, elas pensam não mais no substantivo, mas no verbo, que é a solução de um problema. Então, não é mais uma linha de transporte, mas como as pessoas vão se locomover, não é mais um conjunto de casas habitacionais, mas como as pessoas vão morar. Então, hoje, a diferença de uma cidade é quando ela tem conexão com escola, é o que a gente chama de quádrupla hélice da inovação, onde a sociedade, a academia, as empresas e o público são conectados. Me fala uma coisa, Marcos, pelo que você explicou, dá para a gente então entender que o fortalecimento aí de micro e pequenos empreendedores contribui também para a cidade inteligente, né? De que forma o poder público, além do parque tecnológico, por exemplo, pode contribuir com esses pequenos empresários? Não, é legal falar disso, porque eu mesmo tenho uma startup que é a Sala do Empreendedor Digital. Hoje tem um dinheiro muito grande que vai pelo ralo, que é a não formalização dessas pequenas e microempresas, né? O pagamento dos seus impostos, o entendimento do que é uma MEI, o entendimento de todas essas partes burocráticas para que você formalize uma empresa. Quando um município ele trabalha de olho a favorecer, a entregar conveniências, a capacitar, a trabalhar numa cultura empreendedora, você normalmente gera esse impacto econômico por meio dessa cultura empreendedora, por meio dessas capacitações, por meio dessa conveniência. E, por exemplo, a Sala do Empreendedor Digital, ela acaba conectando, integrando todos os dados que tem do Sebrae,
com a prefeitura, com o GovBR, com uma junta comercial, e essa integração de dados a gente coloca em uma única plataforma que está na palma da sua mão, e ali, por meio de uma conveniência de utilização, dando uma experiência melhor ao usuário, o usuário ele tem no único lugar toda essa dificuldade que ele tem de formalizar uma empresa ali de uma maneira muito simples e fácil. Além disso, as instituições como a prefeitura, por exemplo, têm um acompanhamento, ou seja, um acompanhamento real, em tempo real, um dashboard, mostrando efetivamente onde está o gargalo, o que as pessoas estão procurando mais, onde está a dificuldade, onde está tendo um impacto negativo, né? Então, eu creio que uma das coisas que são mais importantes para a formalização desses micro e pequenos empreendedores é a integração de dados para que a gente tenha diretrizes mais assertivas. Quando a gente fala em cidades inteligentes, quais municípios, Marcos, estão mais atentos a esse conceito e implementando ações ligadas a esse conceito? São os pequenos, os médios ou são as grandes cidades brasileiras no momento? Você sabe que assim, a gente às vezes, tanto quanto cidades ou inovação, a gente tem alguns mitos, né? Que a gente acha que inovação é para grandes cidades, inovação é para grandes empresas, mas não é verdade, né? Porque a grande questão é que inovação, cidade, tem a ver com fornecer valor para o seu usuário, valor para o cidadão. E você pode ser uma pequena ou uma grande cidade. Eu digo até que as grandes têm mais dificuldades do que as pequenas, até pelo entendimento da sua cultura, valor simbólico, ela acaba sendo mais heterogênea. Mas a gente tem algumas cidades que trabalham, por exemplo, Curitiba, que já vem há um tempo trabalhando muito forte nessa conexão da tecnologia na cidade, o seu transporte público. Nós temos Gramado, por exemplo, que trabalha o conceito de cidade inteligente por branding, place branding, trabalhando a marca lugar, né? Você entregando toda essa simbologia, toda essa cultura, contando uma história, né? Que tenha um valor agregado. Nós temos oportunidades de várias cidades, por exemplo, a cidade de Santo André, de onde eu sou, e meu sócio já foi diretor de inovação, pela cultura empreendedora, um portal aberto que facilitasse esses empreendedores a formalizarem os seus negócios. Ou seja, as cidades elas já estão se movimentando, né? O conceito de Smart City está chegando. O problema é que a tecnologia ela avança exponencialmente, mas o ser humano não. Então, o grande problema não é o recurso, a habilidade ou a tecnologia, né? Porque todas essas coisas evoluídas caindo em mãos erradas geram um efeito contrário. Então, o importante hoje, antes de falar do conceito de cidades inteligentes, de falar sobre inovação, é como a gente gera pessoas que nunca existiram. Marcos, você você é assessor de inovação no Centro Paula Souza, pelo Inova CPS. Explica para a gente exatamente quais são as ações desse tipo de núcleo e o objetivo do Inova. Legal. Bom, falar do Centro Paula Souza é uma grande satisfação, que hoje, quando a gente fala de escolas técnicas e tecnológicas, a gente está falando da maior instituição de ensino da América Latina, né? Hoje, em São Paulo, nós temos mais de 326 escolas técnicas, que são as ETECs e as FATECs, com mais de 300 mil alunos, por exemplo, né? Então, a gente tem uma capilaridade muito grande dentro das ETECs e FATECs. E o Inova Centro Paula Souza, né, é um braço do Centro Paula Souza, onde nós colocamos em contato os nossos alunos, a nossa escola, com o mercado. Como a gente faz isso? Por meio de hackathons, por meio de eventos, por meio da trilha do empreendedorismo, que é da Escola de Inovadores, a gente abre a comunidade aos nossos alunos para que eles participem dessa escola desenvolvendo um modelo de negócio, desenvolvendo uma startup, uma empresa. E isso é aberto com várias mentorias, né? Essas mentorias são feitas pelos nossos agentes de inovação, são mais de 40 espalhados aí pelo estado de São Paulo, e essas mentorias a gente vai levando até o aluno montar o seu modelo de negócio e fazer um pitch para os nossos mentores avaliadores. Os negócios mais promissores, eles vão para a vitrine, que é uma seleção desses projetos, onde essas ideias promissoras estarão com mais visibilidade, receberão mais um processo de mentoria, para que depois elas participem no processo de aceleração,
que aí já envolve investidores para que esse negócio seja concretizado. Então, o Inova Centro Paula Souza, hoje, dentro da escola, da trilha de empreendedorismo, da Escola de Inovadores, a gente tem todo esse conceito de inovação, empreendedorismo e de mudança de mentalidade dentro de um programa da trilha do empreendedorismo. Que bacana. Bom, essa foi um gostinho aí, um pouquinho do que quem participar do primeiro Fórum Cidades Inteligentes do Noroeste Paulista vai poder conferir. O evento acontece no dia 28. Marcos, agradeço muito a sua participação. Quer deixar um recado final para os nossos telespectadores, um convite? Quero sim. Mais do que falar sobre cidades e cidades inteligentes, a gente vai falar muito sobre a cultura do autoconhecimento, da espiritualidade, né, da nossa mentalidade para que esteja em sintonia com as demandas da nova economia. Então, ela é importante para todo mundo, para a comunidade, principalmente para nós que pensamos em empreender nessa nova economia, né? Então, o meu recado é para que participem, estejam lá presentes, porque o assunto é bem importante, não só a minha palestra, mas todo o conteúdo que será passado no dia 28. Tá certo, muito obrigado. Essa foi a entrevista com Marcos Batista, assessor de inovação do Centro Paula Souza. E eu vou deixar as orientações para você que quiser participar do evento. O fórum acontece no dia 28 de julho, a partir das 2 horas da tarde, aqui na Câmara de São José do Rio Preto. O evento é gratuito. Atenção para as inscrições. Podem ser feitas pelo e-mail escoladolegislativo@riopreto.sp.leg.br, também pelos telefones 3214-7796 ou 3214-7793. E ainda pelo site da Câmara. Você entra no riopreto.sp.leg.br, procura no menu lateral o item Escola do Legislativo, depois Eventos e Cursos, você vai encontrar lá todas as informações sobre o fórum, inclusive um link para a inscrição.